Olá, alunos do sexto ano, nós estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências. E hoje a gente vai encerrar o livro, com o último capítulo, que é o capítulo 17, sobre transformações da matéria. Bom, o que é uma transformação da matéria? Então, a transformação da matéria nada mais é com a modificação que ela pode sofrer com ou sem mudança na sua composição química. Na aula passada a gente viu que os átomos, são as menores partículas do universo. O conjunto desses átomos vai formar a matéria e essa matéria pode ser constituída também pelos elementos químicos, tá bom? Então, os fenômenos nada mais são que essas modificações, Ou de forma física ou de forma química. Então, o fenômeno físico é quando ele não altera a natureza da matéria, ou seja, continua com os mesmos elementos químicos. Por exemplo, quando o gelo derrete, em nenhum momento ele deixa de ser água, Então, o gelo, no estado sólido, no estado líquido, no estado gasoso, ele é água. Um fenômeno químico já é diferente, é quando eu tenho uma mudança nos meus elementos químicos, Ou eles se rearranjam para formar novas substâncias, ou eles se separam para formar outras substâncias. Bom, os fenômenos químicos, eles também são chamados de reações químicas. Como é que a gente consegue identificar uma reação química? Quando a gente percebe, a liberação de gás, mudança de cor, odor, mudança de temperatura. Então, tudo isso é um indicador que ali está acontecendo uma reação química. Uma reação química ela é formada por dois elementos, que são os reagentes e os produtos. Os reagentes são aqueles que vêm normalmente no início da reação, São aqueles que vão interagir entre si para formar um produto. E o produto é o resultado da ação dos reagentes. Então, aqui eu tenho um exemplo do carbono mais o oxigênio. E aí, quando o carbono se junta com o oxigênio, ele vai dar origem ao dióxido de carbono, tá bom? Que é o CO2. Bom, agora vamos fazer uma atividadezinha para a gente ver se entendeu mesmo essa questão de fenômenos físicos e químicos. Na A, eu tenho um amadurecimento de uma banana. Então, isso vai ser um fenômeno o quê? Um fenômeno físico. Então, ela vai amadurecer, mas sua composição vai continuar a mesma. Os pregos enferrujando, na C, vai ser um fenômeno químico, porque eu vou ter a formação da ferrugem e a ferrugem ela é uma reação química. Na B, a queima do papel também é um fenômeno químico, porque ele vai deixar de ser papel, para virar cinzas, e isso vai fazer com que ele altere sua conformação. As estalactites são fenômeno físico, que é essa água congelada. E a E, que é um efervescente no copo, também é um fenômeno químico, tá? Porque eu tenho a liberação de gás aí no caso do efervescente. Na segunda, considere as situações apresentadas a seguir e classifique em transformações físicas e químicas. Então, a queima do papel a gente acabou de ver que é um fenômeno químico. Quebrar um copo de vidro é um fenômeno físico, porque mesmo ele quebrado, ele vai continuar sendo de vidro, Enferrujar a palha de aço é um fenômeno químico, porque o ferrugem vai alterar a conformação da matéria. Acender um fósforo também é um fenômeno químico, porque vai precisar de oxigênio, do próprio fósforo. Então, isso é um fenômeno químico. Formação da neve é um fenômeno físico, certo? Por quê? Porque ela vai passar do estado líquido para o estado sólido. Bom, a gente tem um jeito de representar essas reações químicas, que é por meio das equações químicas, Que é a representação simbólica, de uma reação. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma molécula de água, H2O. Então, eu tenho aqui nos meus reagentes o H2 e o O, que é o hidrogênio e o oxigênio, e juntos eles vão formar H2O, que é a água, Então, baseando-se no princípio de Lavoisier, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, nós temos a transformação das substâncias para formar um novo composto. E aí, as transformações da matéria podem ser de alguns tipos. O primeiro tipo é síntese ou adição, quando eu tenho duas ou mais substâncias reagindo para formar uma única substância. Então, aqui, no caso, eu tenho o cálcio e aqui eu tenho a água,
E aí os dois vão reagir para formar um novo composto. Já na questão da análise e decomposição, é o inverso. Eu tenho uma substância composta e eu vou dividir ela em duas substâncias, dois compostos diferentes. Então, a análise ou decomposição é quando eu tenho uma única substância como reagente que vai produzir duas ou mais substâncias, aqui no caso da água. Então, quando eu quebro uma molécula de água, eu vou ter a liberação de hidrogênio e oxigênio. A reação de simples troca ou deslocamento vai acontecer da seguinte maneira. Esse primeiro aqui, né, o elemento aqui, que no caso aqui é o bário, vai se juntar, né, com o elemento do segundo, que no caso é o oxigênio. E aí eles vão trocar de parceiro, então vai ficar óxido de bário e a prata separado, certo? Então o bário vai ganhar um parceiro e a prata vai ficar solteira, tá bom? Já na dupla troca ou na substituição, todos dois vão mudar, né? Então, vai ser uma troca de casais. Então, o sódio aqui, né? No caso da dupla troca, vai se juntar com o cloro e o OH vai se juntar com o H para dar origem à água. Então, vai ficar cloreto de sódio mais água. Então, todos dois mudaram de parceiro. Como é que eu vou identificar outras reações químicas, né? A gente tem também reações que acontecem pela pirólise, que é quando eu adiciono calor e aí a molécula é quebrada. Eletrólise, quando eu adiciono uma corrente elétrica para quebrar uma molécula. A fotólise, que é o que as plantas fazem, né? Elas absorvem energia solar para quebrar as moléculas e converter em alimento. Mecânica, né? Quando eu uso algum mecanismo para fazer aquela reação que ocasione uma abrasão. E a junção de substâncias, quando eu junto alguns compostos, que é feito normalmente em laboratório, né? Compostos que não se juntariam normalmente na natureza. Bom, aqui nós temos agora uma atividade, né? Para classificar em síntese, análise, dupla troca e simples troca, tá bom? Então, na AI, o que é que a gente pode reparar? Que eu tenho uma substância composta se dividindo em duas, então ela é uma reação de análise ou decomposição. Na B, eu já tenho duas substâncias se unindo em uma, então é decomposição. Na C, eu tenho uma se dividindo em duas, então é também decomposição. A D, eu vou ter aí a união das duas, então é síntese, então eu estou adicionando dois compostos para formar um novo. Na E, eu tenho aí o cobre e o oxigênio e estou juntando os dois, então também é adição. Na F, eu já vou ter dois compostos. E aí vocês estão percebendo que o ferro, ele vai se ligar com cloro e o hidrogênio vai ficar sozinho. Então, é simples troca. Na G, eu tenho separação de moléculas, análise ou decomposição. Na H, eu vou ter a troca de dois parceiros. Se eu troco dois parceiros, eu tenho dupla troca. Na I, eu tenho a simples troca também. Um vai trocar de parceiro. Na J, eu vou ter também uma troca de parceiros com um único elemento. Então, também é simples troca. E aí, para a gente terminar, eu tenho aí a separação de uma molécula, né? Que é bastante complexa. Que é análise ou decomposição. Então, pessoal, eu vou deixar uma atividade para vocês da página 301 a 304. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Fiquem todos bem. Até a próxima aula. Tchau, tchau.